Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor? Salmo 42, do versículo 1 ao 3. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Feche teus olhos e peça para que o Senhor Jesus venha falar com você nessa noite. Graças a Deus. Pai querido e eterno, graças eu te dou, Senhor, por esta hora, porque posso estar aqui junto com os irmãos, junto com os teus filhos, com a tua igreja. Eu te dou graças, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para tomarmos a Santa Ceia. Te louvo, Senhor, pela tua bondade, pela tua benignidade, pela tua misericórdia. Bendito é o teu nome. Graças eu te dou, Senhor, e agora eu peço, usa-me para pregar a tua palavra. Que não seja eu falando, mas sim o Senhor. Que eu diminua e desapareça, mas que o Senhor cresça e apareça, Senhor, na minha vida, na vida de todos que aqui estão, na tua igreja, Senhor. Espírito Santo, dirige essa palavra. Toma toda a glória para ti, Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veja só, irmãos. Você já deve de ter lido esse salmo algumas vezes, né? Quem sabe várias e várias vezes. Mas de repente você não teve o entendimento do que ele significa. Então hoje que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a ter esse entendimento. Olha só, como diz aqui, ó, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que eu vou falar hoje para vocês? O que nós vamos ouvir hoje do Senhor? Quero te falar um pouquinho a respeito desse animalzinho chamado corça. Pode colocar ali, Gui? Eu acho que tem que apagar essa luz aqui, irmã, para poder enxergar aqui isso. Assim já está bom. Esse animalzinho chamado corça, né? É um animalzinho de estatura pequena. Ele tem um tamanho não grandão, né? Ele é pequeno. E no verão, ele vive, tá ali, olha aqui, que bonitinho, a corça. Tá dando de enxergar, irmãos? Amém? Esse animalzinho, né, tão bonitinho, ele tem um significado especial para nos ensinar. Porque o Senhor usa a natureza para fazer a gente entender certas coisas. E esse animalzinho, então, um animalzinho pequeno, ele tem certas características que nós precisamos ter. E eu quero te falar hoje, não vou procurar não falar muito hoje, né, irmãos, porque temos a ceia ainda. Mas eu tenho que passar para você o significado disso. Por que o salmista aqui falou, né? Alguns atribuem esse salmo a Davi, mas outros, como diz ali, atribuem aos filhos de Corá. Então não se tem certeza se foi Davi que escreveu esse salmo ou se foi os filhos de Corá. Mas seja quem for, ele expressou aqui nesse salmo a necessidade que nós temos de ser parecidos com esse animalzinho aqui. Então quando diz ali, como suspira a corça pelas correntes das águas.
nós entendemos o seguinte: esse animalzinho chamado corça, ele no verão ele vive nas altas montanhas e no inverno ele desce para a planície. Mas ele precisa muito de água. É claro que todo ser vivo precisa de água, nós precisamos. Mas esse animalzinho em especial, ele não pode ficar longe de fontes de água. Então por isso diz ali, ó, como a corça suspira, né, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Nós temos que ser parecidos com a corça, no sentido de suspirar por Deus. O que é isso? Desejar a Deus, querer a Deus, ter sede de Deus. A corça, ela não pode ficar muito tempo longe das águas. Ela fica um determinado tempo, ela consegue, ela sobrevive sem água um determinado tempo, mas logo ela precisa procurar fontes de água. E ela cheira de longe onde tem uma fonte de água, ela sente o cheiro, ela sente vamos dizer assim, o lugar onde está a água. E ela não fica só ali, por exemplo, aqui tem um ribeirozinho, um laguinho, não. Ela procura a fonte da água, aonde está vindo a água. E esse animalzinho, então, a corça, ele percebe os lençóis de água a metros, quilômetros até, debaixo da superfície. O que é isso? Está a terra, né? E debaixo da terra, então, onde tem uma fonte de água, ela sente o cheiro da água. E enquanto ela não alcança aquela água, enquanto ela não chega naquela água, ela dá gritos, ela corre, ela se movimenta rápido para conseguir chegar aonde está aquela água. Então esse animalzinho, ele precisa urgentemente de água, mas da fonte da água. E quando ela passa muito tempo sem estar próxima à água, sem tomar água, sem se banhar, ela começa a exalar do corpo dela um cheiro muito forte, que faz com que os predadores dela, né, os inimigos, aqueles animais que se alimentam da sua carne, então, eles sintam o cheiro dela e a encontrem com bastante facilidade. Então ela precisa da água para que esse cheiro forte que ela exala do corpo, quando ela está muito tempo longe de água, né, esse cheiro que fica saindo, quando ela encontra então uma fonte de água, ela não só bebe a água, ela se banha na água. E quando ela se banha nessa água, então, aquele cheiro forte que fica no corpo dela por falta de água, desaparece. Fazendo com que os predadores dela, que são o leão, a onça e o leopardo, eles percam daí o faro, eles não achem mais aonde ela está. Então essa corça nos ensina algumas coisas importantes. Por exemplo, nós dependemos da presença de Jesus na nossa vida. E Jesus é a fonte de água viva. Amém? Então nós não podemos ficar longe de Jesus. Nós não podemos ficar em lugares secos. Sabe quando você está seco por dentro, teu coração está seco, tua alma está com sede, porque muitas vezes os problemas têm te afligido de uma certa maneira que você vai parece que você vai murchando, parece que você vai se apagando, você vai ficando com sede. Então, precisamos estar sempre próximo à fonte de água, que é Jesus. Mas nem sempre isso acontece conosco. Quantas são as vezes que nós simplesmente viramos as costas para Deus,
né? Talvez vamos dizer assim, pela agitação do dia a dia, muitas vezes você esquece de orar a Deus. Você esquece de ler a palavra. Você esquece de buscar o Espírito Santo. E esse teu esquecimento vai fazendo com que a água que está dentro de você, que é o Espírito Santo, que é Jesus, vai acabando. Não que Jesus queira acabar dentro do teu coração. Não, é porque nós somos os responsáveis por buscar a água. Amém, irmãos? Então nós somos responsáveis por querer mais de Jesus, que é a fonte da vida. Então, se nós não buscarmos, se nós não nos esforçarmos, nós temos que nos desesperar igual a corça se desespera até ela encontrar água. Até ela encontrar água, ela fica desesperada. Ela grita, ela corre, ela fica querendo água. Quando ela desce da montanha, né? Porque ela fica então no verão na montanha, e na montanha muitas vezes não tem água. Então ela desce e até ela achar água, ela fica desesperada. E quantas são as vezes que nós simplesmente viramos as costas para Jesus, não buscamos o Espírito Santo, ficamos sedentos, ficamos secos por dentro, mas mesmo assim não fazemos nada. Quantas são as vezes, meu irmão, que você em vez de orar, que você em vez de se chegar à fonte de água viva que é Jesus, você vai assistir uma televisão para ver se aquilo que está passando na televisão te preenche, mata a tua sede. E não adianta porque não mata. A única água que pode matar a nossa sede é Jesus. Porque é só Jesus que é a fonte de água viva. Amém? Então, muitas vezes você tenta encontrar água em coisas que não vão te satisfazer. Você tenta encontrar água muitas vezes no mundo, nas coisas do mundo. Ah, pastora, mas eu já sou convertido há tantos anos. Não me importa. Não importa quantos anos você já se converteu, quantos anos você está na igreja. Isso acontece com todo mundo. Pode acontecer com qualquer pessoa se essa pessoa facilitar, se essa pessoa relaxar na fé. Então ela esquece de buscar a fonte de água viva e vai buscar em outras fontes, em outras coisas. E não procura a fonte verdadeira que é Jesus. Então muitas são as vezes que nós, filhos de Deus, precisamos sair, irmãos, dos lugares altos que nós mesmos nos colocamos e encontrar água. Buscar água, ficar desesperado atrás da presença de Jesus, ficar desesperado querendo o Espírito Santo. Porque às vezes a gente se separa de Deus, porque nós mesmos criamos para nós pequenos reinos. Como assim pequenos reinos? Ah, está tudo bem na minha casa, está tudo bem no meu trabalho, está tudo bem na igreja. Está tudo bem, estou com saúde, minha família está com saúde, então está tudo certo. Eu não preciso de Deus, eu não preciso buscar a Deus. Algumas vezes as pessoas fazem isso. Então esses lugares altos, esses lugares seguros, nos fazem afastar de Deus. Nos fazem afastar do Espírito Santo, de Jesus, que é a fonte de água viva. Então nós temos que descer do nosso reininho pequeno, como nós fazemos, como nós criamos, né? Alguns acham que o seu emprego é o melhor reino. Reino que eu digo é a segurança. A pessoa está segura ali, então não preciso buscar. Está tudo bem, eu não preciso buscar. A hora que o sapato aperta, como eu falo sempre, aí a pessoa corre para dentro da igreja e vem buscar uma bênção. Mas nem sempre essa bênção daí é alcançada. Por quê? Porque a pessoa está seca por dentro.
A pessoa está morrendo de sede. Porque quem vira as costas para Jesus, que é a fonte de água viva, morre de sede. Isso é com certeza assim que acontece. Virou as costas para Jesus, que Ele é a única água que pode matar a nossa sede. Se a pessoa virar as costas para Ele, morre de sede. Vai morrer. Vai morrer sedento. Por quê? Porque não deu valor para a água. Então, como esse animalzinho, né, a corça, nós precisamos desejar a água viva. Nós precisamos querer. Quantas são as vezes que você tem a oportunidade de orar na tua casa, de ler a Bíblia, de buscar o Espírito Santo, mas você diz, outra hora, outro dia, agora não. Ou quantas vezes você tem a oportunidade de vir em um culto para se encher dessa água viva que é Jesus, e você diz, estou cansado, hoje não, Deus vai entender, estou muito cansado, Deus vai entender, hoje é o último capítulo da novela, Deus vai entender, Ele não é contra a gente se divertir, claro que Deus vai entender que você está virando as costas para Ele, porque você está colocando no lugar dele uma coisa que é passageira, que não pode matar a tua sede. Então, irmão, não vire as costas para Jesus. Não deixe de Jesus. Não substitua a água da vida por nada nem por ninguém. Jesus é a fonte de água viva. Ele sempre vai ter condições de matar a tua sede. Talvez você não entenda quando eu falo matar a sede. Não é você pegar um copo de água comum como essa aqui e tomar. Essa sede, essa água não vai matar a tua sede espiritual. Eu estou falando de sede espiritual. Essa água mata a nossa sede física. E precisamos voltar a tomar ela dali um pouco. Não é assim? Mas Jesus mata a nossa sede espiritual. Quantas são as vezes que você está desesperado por uma situação, desesperado por um assunto que você tem que resolver na tua vida, e você fica sedento, e você quer uma resposta de Deus, mas você não tem coragem de buscar a Deus para receber a resposta. Aí você fica só se lamentando, aí você fica só se queixando, fica falando para os outros dos teus problemas, mas não fala para Deus. Não vai buscar em Deus, que é a única pessoa que pode resolver o nosso problema. Que é a única pessoa que pode matar a nossa sede. Então essa sede, meus amados, ela é espiritual. Sabe quando a pessoa diz assim, eu não sei mais o que fazer. Você por acaso está vivendo uma situação assim? Espero que não, mas se tiver, porque todo mundo passa por isso em alguma época da sua vida. Se você estiver assim, dizendo, não sei o que fazer, não tenho mais saída, vá buscar a solução numa fonte de água viva. E é a única que é Jesus. Amém? Existem várias fontes de águas por aí, mas essas outras águas, se não for Jesus, não pode resolver a situação. Então busque naquele que pode matar a tua sede. Ou seja, pode resolver o teu problema, pode trazer paz ao teu coração, pode trazer satisfação à tua vida. E olha só, quando eu falei ali que quando a corça fica muito tempo longe da água, ela exala um cheiro que atrai os predadores dela, assim somos nós também. Quando nós estamos longe de Jesus, que é a fonte de água viva, nós exalamos cheiro de pecado. Como assim, pastora? Eu tomei banho, estou cheiroso, estou cheirosa. Não é esse cheiro que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que vivem distante de Deus e que dão mau testemunho, que vivem mentindo, que vivem roubando, que vivem adulterando, que vivem fazendo tudo que desagrada a Deus. Por quê?
Se afastaram da fonte de água viva que é Jesus e agora estão exalando cheiro de pecado. Cheiro de pecado. Ah, pastora, isso não existe. Existe sim, no mundo espiritual existe. Cheiro de pecado. E como os predadores da corça sentem o cheiro dela e vão caçá-la, né, para se alimentar, o inimigo faz a mesma coisa conosco. Quando a pessoa está exalando o cheiro de pecado, meus irmãos, Satanás sente, os demônios sentem esse cheiro. Que você está dando lugar, que você está dando espaço para que ele venha agir na tua vida. Então, quando você se afasta da água viva, que é aquela que te mata a sede, que te sustenta, que te satisfaz, que te dá uma vida satisfatória, gostosa, abençoada, quando você se afasta, essa mesma água que nos purifica, que nos lava, ela seca em nós. E aí então começa a sair esse cheiro de pecado. Cheiro de pecado. Mentiu? Ah, foi só uma mentirinha. Só uma coisinha boba. Não, foi não. Mentira é pecado. Seja pequenininha ou grandona. O que mais que a pessoa pode fazer de errado? Tanta coisa, irmãos. Às vezes você acha assim, isso não tem importância, todo mundo faz. Eu posso fazer, claro que você pode fazer. Mas você não deve fazer. Porque se você fizer, você vai estar dando lado para o inimigo agir na tua vida. Ficou entendido isso, irmãos? Então o inimigo sente o cheiro do pecado no ser humano. O inimigo sente esse cheiro. E ele te ataca. Por quê? Porque você deu um lado para ele agir na tua vida. Aí quando começa a acontecer coisas erradas na tua vida, você diz assim, mas por que Deus permite isso? Se eu estou dentro da igreja, se eu sou fiel dizimista, se eu sou fiel ofertante, eu tomo ceia, como que Deus vai permitir que isso aconteça comigo? Não foi Deus que permitiu, foi você. Foi a própria pessoa que permitiu que essas coisas erradas acontecessem com ela. Então não é Deus que permite que as coisas erradas aconteçam com você ou comigo. Somos nós mesmos. Quando nós nos afastamos da fonte de água, que é Jesus. Eu estou repetindo bem isso para que você guarde bem na tua memória esse exemplo da corça. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então a corça precisa de água. E nós precisamos de uma única água, que é Jesus. Essa água que vai nos lavar por completo, tirar o cheiro do pecado, tirar o cheiro de tudo aquilo que não presta que nós fazemos, e vai nos dar cheiro do quê? De vida. Água da vida é Jesus. Vai nos dar cheiro de vida. Eu não estou falando que se todo problema que você passa é pecado. Eu não estou falando isso. Você pode estar enfrentando uma situação que você pode estar dizendo, está difícil. Mas você não está dando lado para o inimigo. Então tu está vencendo, tu não se afastou da água viva. Mas se você se afastar, você vai secar. E aí o inimigo vai sentir o cheiro do teu pecado. E vai vir agir na tua vida. Vai vir te prejudicar. Vai vir atacar a tua vida. E aí muitas vezes a pessoa culpa a Deus. E Deus não tem culpa de nada disso. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então nós precisamos da água, que é só Jesus que tem para dar. Só Jesus, mais ninguém. E os predadores da corça, então, como eu já falei, são o leão, a onça e o leopardo. Quais são os nossos predadores? Satanás, os demônios. Então quando você dá espaço, quando você dá lugar para eles, eles vão agir na tua vida. Mas se nós estivermos com a água viva no nosso coração, você pode ter certeza que eles não vão sentir o teu cheiro. Quando eles olharem para você, eles vão enxergar o sangue de Jesus te cobrindo. Amém?
Então é por isso a importância, porque Jesus é a fonte de água viva. Quero que você abra a tua Bíblia aí em João 7, 37 e 38. Evangelho de João 7, capítulo 7. Versículo 37 e 38. Que nos diz assim, ó. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus está dizendo aqui: está com sede? Venha para mim. Eu posso matar a tua sede. Só eu posso matar a tua sede. Jesus falando. E ele ainda diz, ó, quem crer em mim. Você crê em Jesus, meu irmão? Há um tempo atrás aqui eu preguei sobre quem é Jesus para você. As pessoas às vezes têm Jesus só como um grande doador de bênçãos. Mas nós temos que ter Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador. Ele não é uma prateleira de supermercado que você vai lá e pega a bênção que você está precisando no dia. Ele não veio ao mundo para isso. Ele veio para salvar a nossa alma. Então nós temos que entender que Jesus, nós temos que crer nele, não como um produto de supermercado. Ah, hoje eu estou precisando de cura, então eu vou lá buscar. Eu vou lá na igreja para Jesus me curar hoje. Isso não funciona. Jesus não é um produto, Jesus não é um vendedor ambulante que você diz, ó, eu estou precisando de tal coisa, traga para mim. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E não importa qual seja a idade da pessoa, não importa se é já idoso, se está em meia idade, se é jovem, se é criança, todos precisam de Jesus. Mas o que a gente vê muito hoje, principalmente nos jovens, é muitas vezes a família tendo que trazer os jovens quase que amarrado para a igreja. Por quê? Porque estão rejeitando a fonte de água viva. Porque estão rejeitando aquele único que pode matar a sua sede. Porque não diga que jovem, criança e adolescente não tem necessidade. Tem necessidades sim, espirituais. Tem vazio, tem depressão. Muita criança hoje já tem depressão. E o que é isso? É falta de ensinamento bíblico, é falta de ensinar que Jesus sustenta, que Jesus mantém forte, que Jesus tira a tristeza, que Jesus tira a rebeldia. É falta de ensinamento e aí está a culpa dos pais nisso. Porque não estão ensinando direito os seus filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Aí você muitas vezes reclama dos teus filhos, mas não ensinou ele quando era criança a servir a Deus. Então não importa qual seja a idade da pessoa. E alguns dizem assim, quando eu ficar mais velho, aí eu vou pensar em Deus. Será que você vai chegar a ficar mais velho? Quem é que sabe o dia que vai morrer? Morre criança, morre jovem, morre adulto, morre velho. Então nós temos que estar preparados. Até essa semana eu estava pensando em uma mensagem que eu quero pregar ainda, que eu vou chamar assim, vou pôr o título de Preparados para Morrer. Porque ninguém pensa, né? Quase ninguém pensa em se preparar para morrer. Todo mundo só quer viver, fazer festa, oba-oba, dar risada. Mas você tem se preparado para morrer? Vou só dar uma breve palavrinha aqui sobre essa mensagem que eu ainda quero pregar. Você tem se preparado para morrer? Ah, pastora, eu quero viver. Claro que todo mundo quer viver, mas nós não somos eternos. Eterno é só Deus. Deus é eterno.
Então nós não somos eternos, irmãos. Você tem que estar preparado para morrer. Por quê? Porque nós não sabemos o dia que vai acontecer isso conosco. E se acontecer hoje, para onde vai a tua alma? Porque se você não estiver preparado para morrer aqui, você vai morrer na eternidade. Se você não estiver preparado aqui para morrer, se você não tiver Jesus no teu coração, você vai passar a eternidade toda morto espiritualmente, quer dizer, afastado de Deus no inferno. O inferno existe, o inferno é real. E lá no inferno tem criança, tem jovem, tem adulto, tem idoso. Então, como está o teu coração? Será que você tem levado a tua vida assim na festa, na alegria, no oba-oba? Sou muito nova, sou muito novo, vou pensar em Deus só quando eu for mais velho? E os que já estão com mais idade, muitas vezes dão a desculpa ao contrário. Dizem assim, não, agora já estou velho, Deus nem quer mais saber de mim. E não é assim. Deus quer saber de todos. Amém? Deus quer o teu coração. É isso que Ele quer, o teu coração. Então como está? Você está preparado? Se você morrer hoje, para onde é que você vai? Só existe 2 caminhos, céu e inferno. E se você rejeitar a água viva que é Jesus, que aqui pode matar a tua sede e eternamente na glória também nunca mais vai permitir que os seus passem sede espiritual. Se você rejeitar esse Jesus, você vai morrer eternamente. Daí morre aqui e morre na eternidade. A morte eterna, a separação eterna de Deus. Ai, pastor, eu não gosto quando você prega a respeito de inferno. Eu nem estou pregando diretamente a respeito de inferno, né? Quando eu prego a respeito de inferno, é bem mais esclarecedor de como é o inferno, segundo o que a Bíblia nos informa. Mas existe 2 caminhos, céu e inferno. Aquele que rejeita a água da vida, que é Jesus, rejeitou o Filho de Deus, vai passar a eternidade no inferno. E como está então o teu coração, a tua alma? Você está preparado para morrer? Qualquer dia desses eu vou estar pregando essa mensagem aqui. Aí você já pode dizer, então nesse dia eu não quero vir. Né? Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam muito dos assuntos que a pastora prega, porque a pastora fala muito disso, né? Arrebatamento, inferno. Mas é preciso, porque é um assunto que tem sido esquecido nas igrejas. Eu vivo falando isso aqui para vocês. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, viva do jeito que você quiser, porque Deus é bondoso e no final Ele vai te salvar. Não é assim. Então nós temos que viver aqui de acordo com o que nós queremos ter depois. Conforme o que você fizer aqui, vai ser o teu futuro na eternidade. Então como está a tua alma? Hoje é noite de ceia, nós vamos participar da ceia. Como está o teu coração? Aí tem aquelas pessoas que recusam a água viva que é Jesus o mês inteirinho. Vocês sabem que quando eu prego na ceia eu sempre falo isso. Recusam Jesus o mês inteiro, só aparece no culto de ceia. Só aparece no culto de ceia, achando que tomando a ceia vai estar justificado diante de Deus. E está tudo bem, estou salvo, vou para o céu. Não é assim. Terça-feira passada agora, né? Foi terça passada agora que eu preguei sobre a quaresma. Foi, né, irmão? Eu ainda dei esse exemplo. Que os católicos guardam a quaresma, e não estou aqui, né, como eu falei na terça-feira, criticando doutrina católica, nada disso. Mas eu critico sim quando ensinam as pessoas, ensinam errado para as pessoas, porque tem muita gente boa lá,
que faz as coisas erradas achando que é certo, porque foi ensinado assim. E aí eu dei o exemplo, assim como as pessoas guardam a quaresma, que nós não precisamos guardar, irmãos. Estamos no período da quaresma agora, mas nós não precisamos disso, porque não é bíblico, foi invenção do homem. E eu falei, né, daí essa mensagem vai para o canal da banda, você pode assistir, acho que até vai amanhã, é amanhã mesmo que vai sair essa mensagem, você pode assistir, você que não escutou, na terça-feira. Então, as pessoas que guardam a quaresma, guardam achando que ficando 40 dias fazendo jejum, deixando de comer carne, fazendo promessas, se abstendo da carne, né, para lembrar o sacrifício de Jesus, acham que o resto do ano pode fazer tudo de errado. E acham que estão justificados diante de Deus, porque estão ali 40 dias, se guardando, né? Mas daí termina a quaresma, volta a ser tudo como era antes. E aí eu fiz essa comparação, assim como eles que praticam isso, tem muita gente dentro das igrejas evangélicas que faz o mesmo. Justamente num culto de ceia. Por quê? Porque não aparece na igreja o mês inteiro. Aí vem no culto da ceia, toma a ceia e acha que está justificado para o próximo mês. Aí pode fazer o que quiser no próximo mês, que está tudo certo. Até a próxima ceia. Daí quando chegar a próxima ceia, ele volta para o culto, vem participar da ceia novamente, achando que estou justificado diante de Deus, cumpri a minha parte. Não está não, está pecando mais ainda. Então nós temos que entender isso, irmãos. Jesus é a fonte de água viva, mas nós precisamos estar dentro dessa fonte, essa fonte precisa estar dentro de nós todos os dias da nossa vida. Não é só num culto de ceia. Não adianta você vir aqui hoje, tomar a ceia e sair daqui se sentindo salvo. Se você não aceitou Jesus de todo o teu coração, se você não vive para Ele, não tome a ceia. Porque é pior. Então nós temos que ter esse entendimento. Ter Jesus todos os dias na nossa vida. E olha só, voltando lá a ler novamente o Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A tua alma tem suspirado por Jesus? A tua alma tem suspirado por Deus? Ah, pastora, o que é isso? É você desejar, você querer mais do Espírito Santo, você querer buscar o poder de Deus, o conhecimento da palavra para você entender, para você se fortalecer na fé. Você tem suspirado por Deus, irmãos? Suspirar por Deus é quero mais, preciso mais. Isso é suspirar por Deus. É não ver a hora de chegar em casa do trabalho para poder dobrar o joelho e falar com Deus. É poder ter aquele momento que você lê a Bíblia. Isso é suspirar por Deus. Mas tem gente que suspira por um salário maior. Tem gente que suspira por um carro novo. Tem gente que suspira por uma casa nova. Tem gente que suspira por um casamento. Tem gente que suspira, sei lá, por tantas coisas. Mas nós temos que desejar é Deus. É Deus que é importante. Ele é a melhor pessoa que nós precisamos ter na nossa vida. Então você tem suspirado por Deus, assim como a corça suspira pela água? Hoje é noite de ceia, analise teu coração. Veja se você tem vivido assim. Eu falei ali então que a corça, né, exala um cheiro que o inimigo sente. O inimigo dela vem para abatê-la, para se alimentar dela. E o inimigo faz isso conosco também. Então qual é o cheiro que você tem exalado, meu irmão? Você tem exalado o cheiro do perfume de Cristo? Ou você tem exalado o cheiro do pecado? Pastor, eu não mato, não roubo, não faço nada, se eu não posso ajudar, não prejudico ninguém. Isso não quer dizer.
Pecado, meu irmão, é tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus. E aquilo que você devia fazer e não faz, também é pecado. A Bíblia nos diz isso, não sou eu que estou inventando aqui. Tá? Então veja só, e a corça daí com esse cheiro atrai os inimigos dela. E nós também com o cheiro do pecado atraímos o inimigo. E uma coisa que talvez você nunca parou para pensar, mas sabe qual é o prato principal de Satanás? Eu já falei aqui faz um bom tempo. O prato principal de Satanás é você e eu. Ele quer se alimentar de nós. Ele quer nos destruir. Abra a Bíblia aí em Gênesis, capítulo 3. Vamos ler capítulo 3, versículo 14. Gênesis 3, 14. Olha o que Deus falou para a serpente, quando aconteceu ali o pecado de Adão. Deus falou o seguinte para a serpente: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Olhe bem o que Deus disse aqui para a serpente: comerás pó todos os dias da tua vida. E a serpente aqui era a representação de Satanás, tá? Estava representando Satanás, o diabo, nosso inimigo. Então olha só, agora olhe no versículo 14, o mesmo capítulo 3. Não, desculpe, o 14 nós já lemos, 19. Aí Deus falando para o homem, para Adão: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O que Deus disse que seria o alimento da serpente? Pó. Quem que é pó? Nós. Nós somos o principal prato de Satanás. Nós somos o manjar dele. O que ele quer destruir. O que ele quer comer. Esse comer no sentido de matar, de destruir. Então Satanás quer se alimentar. Nós somos o prato principal dele. E para ele não tem idade. Pode ser um bebezinho, pode ser uma moça, um moço, né, um jovem, um adulto, um idoso, mulher ou homem. Ele quer destruir. Porque ficou determinado isso, que ele comeria pó. E olhando para o lado espiritual, nós somos pó. Então nós somos o principal alimento de Satanás. Olhando a serpente aqui como Satanás. Ficou entendido isso? Amém? Então não pense, meu irmão, que as tuas atitudes não vão ter resultados eternos. Aquilo que você fizer aqui vai valer para a eternidade. Se você aceitou Jesus aqui e viveu na fonte da água viva, viveu nele, você vai ter vida eterna. Se você rejeitou essa fonte, não importa a idade que você tiver quando você sair dessa vida, você vai perder a tua salvação. Então o prato principal de Satanás somos nós. O prazer dele é se alimentar do ser humano, é destruir o ser humano. E nós somos seres humanos. Então ele quer nos destruir. E para isso nós precisamos estar mergulhados na água viva, que é Jesus, que tira de nós o cheiro do pecado. Então tome mais cuidado na tua vida. Tome mais cuidado nas tuas palavras. Tome mais cuidado no teu pensamento. Ah, pastora, quando eu vi eu já pensei.
Volto a usar aqui a frase de Martinho Lutero. Gosto muito dessa frase. Você não pode impedir que um passarinho voe sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na tua cabeça. Então você deve controlar os teus pensamentos. O pensamento pode vir, pensamento errado, pecaminoso, mas sai de mim em nome de Jesus. Aí você está rejeitando, aí você não está permitindo que o passarinho faça ninho na tua cabeça. Ficou entendido isso? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Não é só na noite de ceia vir aqui dizer: Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz de errado. E daí sai daqui, faz tudo de novo, e na outra ceia vem e diz: Senhor, me perdoe pelas coisas que eu fiz errado. Mas não muda nunca. É claro que nós temos que pedir perdão, sim. Mas não é só ficar pedindo perdão, nós temos que mudar. Mudar de vida. Conversão é mudança de vida, é arrependimento. Sem arrependimento não existe salvação. Sem arrependimento não existe mudança de vida. Amém? Olha para o teu irmão aí e diga assim: irmão, você já mudou de vida? Nós temos que controlar nós mesmos. Sabemos que quem nos controla é o Espírito Santo. Mas ele não vai te controlar se você primeiro não se controlar. Se você primeiro não tomar a atitude de mudar de vida. Senão não adianta você vir na igreja. É melhor você aproveitar tudo que você tem para aproveitar lá no mundo. E daí quando morrer, aproveitou alguma coisa pelo menos. Porque daí já vai para o inferno mesmo. Então aproveita o que essa vida te oferece. Não adianta vir para a igreja e não mudar de vida. Tem que mudar de vida. E só assim é que nós podemos estar dentro da fonte de água viva que é Jesus. Uma outra coisa que a corça nos ensina também, além de ela suspirar pelas águas, que nós temos que suspirar, abrir a nossa alma e desejar o Espírito Santo. Mas essa é uma coisa boa que ela nos ensina. Mas tem uma coisa que não é boa, que nós podemos entender com o exemplo da corça. Conforme esse animalzinho vai ficando velho, quando ele é novinho, ele tem bom gênio. Conforme ele vai ficando velho, ele vai ficando ruim. Conforme esse animalzinho vai envelhecendo, ele torna-se teimoso e bravo. Como assim, pastora? O macho da corça, ele se torna tão bravo que ele machuca a fêmea e os filhotes. Ele dá chifradas, ele briga. Então a corça tem o lado bom do exemplo para nós, ela suspira por água. Mas nós podemos entender o que desse mau exemplo da corça? Que tem gente que por estar há muito tempo dentro da igreja, se torna igualzinho à corça. Conforme vai envelhecendo, se torna teimoso e bravo. E acha que pode maltratar aqueles que estão começando. Acha que pode maltratar a qualquer pessoa, seja da família ou seja da família igreja. Então tem aquelas pessoas que se acham muito, sabem tudo, fazem tudo certo, nunca erram, não aceitam que alguém chame a atenção, não aceitam um conselho. Então igualzinho a corça, que vai envelhecendo. A corça macho. Vai envelhecendo e vai ficando bravo, vai ficando teimoso. E tem cristão desse tipo? Tá cheio por aí. Tá cheio. Que se acham os donos da verdade.
que se acham que pode chegar na frente de alguém, dar de dedo e dizer: você está errado, eu estou certo. Você conhece alguém assim? Geralmente sim, né? Então eu te passei os 2 exemplos da corça. Mas eu quero que você siga o primeiro. Como ela precisa de água, nós também precisamos da água que é Jesus. Ele é a água da vida. Então olhe só, não devemos permitir que a idade nos torne ranzinza, nos torne pessoas difíceis de lutar, nos torne pessoas chatas. Tem gente que é chato. Tem gente que é chato. É ou não é? Tem gente chata nessa vida. Então esse exemplo da corça nós não devemos seguir. Nós devemos buscar a fonte de água viva que é Jesus. Mais um versículo que prova o que eu estou te falando da fonte de água viva. Agora abra em Apocalipse. Eu já vou estar terminando porque temos a ceia. Eu disse que hoje eu ia procurar não falar muito, né? Mas 22:17, Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça. O quê? A água da vida. Quem é a água da vida? Então aqui é o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo e a noiva, a igreja, estão dizendo: vem, Jesus. Vem. Vem logo, Senhor. Vem nos buscar. Vem nos tirar desse mundo que está tão difícil. Vem nos tirar daqui, Jesus. Vem nos levar para o céu. Se você não suspira por Deus, você nunca vai pensar assim. Você daí é aquela pessoa que diz: não, Jesus, não venha já, eu quero ficar mais um pouquinho nessa vida. Eu quero viver mais um pouco. Eu quero ficar mais um pouco aqui porque eu quero aproveitar mais. Aqui não se aproveita nada, meu irmão. Vida verdadeira e gostosa é lá no céu com Jesus. Então por isso nós temos que dizer, o Espírito e a igreja dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Você ouviu? Então diga: vem. Mais forte. Quem vem? Amém. Jesus, venha, Jesus. E aí ele diz, aquele que tem sede, venha. Jesus está chamando, ele tem água para dar. Você está com sede? Não essa. Sede na tua alma. De ver situações resolvidas, de ver problemas resolvidos, de ver angústias curadas. Vem. Vem, Jesus. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus está dizendo: eu não cobro nada para te dar a minha água. Eu não cobro nada. Essa água aqui nós temos que pagar todo mês, né? Porque senão chega o final do mês, cortam. Não é assim? Até a água a gente tem que pagar. Mas Jesus está dizendo aqui, e quem quiser, receba de graça. O que a gente recebe de graça hoje em dia? Nada. Mas Jesus está dizendo: eu não cobro. Eu te dou de graça a minha água. Eu quero matar a tua sede. Eu quero satisfazer a tua alma. Eu quero te dar uma vida plena. Eu quero te dar uma vida feliz. E na eternidade a salvação. Então, como eu falei, daqui uns dias eu vou estar aqui pregando
a respeito disso, preparados para morrer. Tem gente que tem muito medo de morrer, meu irmão. Não tenha medo de morrer. Se você tem medo de morrer, é porque você ainda não tem certeza da tua salvação. Agora, para encerrar, Jeremias 2:13. Jeremias diz o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Vou ler de novo, nem precisava explicar, porque está bem claro. Mas eu vou explicar um pouquinho ainda sobre isso, olha só. Porque 2 males cometeu o meu povo, Deus falando para o seu povo, então é para nós. Ele falou para o povo de Israel nessa época, e ele fala hoje para nós, a sua igreja. Então ele está dizendo, 2 males cometeu o meu povo. 1, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Aqui Deus está falando para o povo dele. Então, para nós, os que dizemos ser salvos. Mas Deus está dizendo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Como que a gente deixa Deus? Já falei aqui durante a mensagem. Com as tuas atitudes, com as tuas escolhas. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O que é isso? Cisternas rotas que não retêm as águas. São fontes de água, mas que não retém a água, que não segura a água, que num instantinho seca. E Deus está dizendo, o meu povo me deixou, eu que sou a água viva, e foi cavar e buscar em poço seco, usando outra palavra. Foi buscar em poço seco, cisternas rotas. Ah, pastora, como que isso acontece? Se a pessoa já é povo de Deus, então não deixou Deus. Muitos deixam Deus. Falamos já sobre isso na mensagem, mas posso dar mais um exemplo. Quantas pessoas hoje têm deixado Deus? Eu sempre falo isso, eu sempre repito isso. Por uma boa televisão. Ou por um bom, hoje o controle da coisa não está aqui, celularzinho. É dia e noite, ali, no zap, que nem dizem. Irmãos, você usar a internet não é errado, eu uso muito, e muito mesmo, para estudar. Mas você usar, deixar de ler a Bíblia, para ficar usando internet, para ficar vendo bobagem, ou para ficar conversando com amigos. O tempo que você podia estar se enchendo da água viva que é Jesus, eu não estou dizendo que você não pode usar. Você pode usar, mas tenha controle. Tenha controle nas coisas que você faz. As tuas atitudes hoje vão ser o teu futuro na eternidade. Como que pode, meus amados, as pessoas trocarem Deus, que é a água viva, que é tudo de bom, que fez tudo para nos salvar, que nos criou, que nos ama, por uma novela, um futebol, uma fofoquinha no celular? Deus disse aqui, o meu povo me abandonou, me deixou. E cavaram cisternas rotas. A internet é cisterna rota, conforme você usa é. Se você usar para o bem, ela é boa. Se você usar para bobagem, ela é cisterna rota. É a mesma coisa que uma pessoa que usa droga
Fica viciado. Eu estava estudando essa semana ainda sobre isso. Hoje em dia tem pessoas viciadas no celular. Viciadas. Criança viciada. Aí tem aqueles santões dentro da igreja, que se acham muito santo, que não são pecador, mas que vivem com o celular ali. Que jejuam muitas vezes. Eu jejuo. Você já experimentou fazer um jejum de celular? Você já experimentou fazer um jejum de televisão? Eu falo sempre aqui para vocês, já faz 3 anos que eu disse, não quero mais assistir televisão. E não falo isso para me gloriar, porque eu senti de fazer. E não assisto, não me faz falta. Não me faz falta alguma. O que eu vou ver de bom na televisão? Tragédia? Novela? Que só traz coisa para destruir a família? Para destruir a fé das pessoas? Eu vou estar assistindo carnaval na televisão? E eu me admiro muito quando tem crentes, nem vou falar cristão, mas crentes, que assistem carnaval. Ficam vendo, como é que é? Agora nem sei o nome, como é que é? Aquelas que desfilam lá. Escola de samba. Tem que ver qual é a escola de samba que vai ganhar. Quer ver mulher pelada? Quer ver gay? E depois vem para dentro da igreja e toma ceia? Se achando que é um santão? O que é que você vê de bom nas novelas? Pastora, eu não assisto novela. Só aquelas da Record, que são da Bíblia. Não é o que está passando ali que é da Bíblia ou não é da Bíblia, irmãos. Tem muita coisa inventada ali que não está na Bíblia. E a pessoa assiste a novela achando, está escrito na Bíblia, está passando ali, é porque está escrito na Bíblia. Mentira. Mas o que tem por trás disso é que naquele horário você fica preso naquela situação. Você fica preso naquela novela. Não, tal horário é a minha novelinha, eu tenho que sentar para eu assistir. É? Por que você não tem horário assim para ir beber da fonte da água viva que é Jesus? Você não precisa estar de joelho 24 horas por dia, mas você pode estar estudando a palavra. Pastor, eu não sei estudar que nem você. Você não precisa saber estudar que nem eu, irmãos. Eu não sei, nem eu não sei estudar. Eu me esforço para isso. Mas você pode ler a Bíblia. Você pode ler. Você pode depositar aquele tempo que você estava sentadinho para assistir tua novelinha, lendo a palavra. Estão buscando em cisternas rotas. Aí eu estava falando que é a mesma coisa que um viciado, né? O viciado, graças a Deus, nunca vivi isso, mas a gente sabe pelo testemunho de pessoas que passaram por isso. Uma pessoa quando está usando droga, tá tudo bem. Fumou lá um crack, usou cocaína, ali no momento ela se sente o máximo. Não é assim? O mundo é dele ou dela. Está tudo maravilhosamente bem. Eu não sei quanto tempo leva para passar o efeito, mas quando passa o efeito, vem o vazio, vem a tristeza, vem a depressão, vem a vontade de se matar. Por quê? Porque a cisterna rota. Não mata a sede, não tem água o suficiente para matar a sede. Então, enquanto está no efeito da droga ou da bebida, ou seja lá o que for, a pessoa está maravilhosamente bem, se sentindo o máximo. Mas aquilo ali vai acabar. E acabando aquilo ali, vem o vazio. Por quê? Porque aquela água
que a droga ofereceu, que a bebida ofereceu, que o sexo ofereceu, não pode matar a sede de ninguém. Então a sede volta. Foi só um pouquinho ali que satisfez, mas a sede volta. Ficou entendido isso, meus irmãos? Então são cisternas rotas, que não retêm água. Satisfaz um pouquinho, passou o efeito, dá vontade de se matar. E quantas pessoas hoje, inclusive crianças, estão cometendo suicídio? Pastores cometendo suicídio. Vocês devem ter visto por aí comentários de pastores cometendo suicídio. Por quê? O meu povo me deixou, eu, manancial de águas vivas. Deus não está falando aqui para os lá de fora, Deus está falando para os de dentro. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Aí vem o desespero quando a pessoa abandona Jesus, vem o nervoso e dá vontade de se matar. Ninguém se mata porque quer morrer, irmão. As pessoas que se matam querem resolver o problema que estão vivendo. Mas não pensam que vão estar no inferno dali a 1 segundo. Por quê? Porque estão sedentas. Estão com sede. E essa sede é só Deus. É só Jesus, é só o Espírito Santo que pode matar. Então, de que vale a pena você buscar coisas em cisternas rotas? De que vale a pena você buscar no pecado, no mundo? Se você buscar no pecado, você vai exalar o cheiro do pecado. E o diabo vai sentir esse cheiro e vai vir te destruir. É isso que você quer para você? Não, né? Então, o que eu te digo? Busque em Jesus. Ele é a água viva. Ele é a fonte de água viva que nunca acaba. E que quem buscar nele vai jorrar água viva para a eternidade. Por quê? Porque dentro da pessoa que tem Jesus tem água viva se movimentando, se mexendo. Você pode estar passando por problema, mas você não se entrega. Por quê? Porque Jesus é a água viva. Ele vai matar a tua sede. Se você está enfrentando algum problema, busque na fonte de água viva e não em cisternas rotas. Ficou entendida essa palavra? Busque em Jesus, não na internet. Busque em Jesus, não no celular. Busque em Jesus, não na droga. Busque em Jesus, não na mentira. Tem gente que acredita mais no Google do que na Bíblia. Vou ver o que o Google diz. Não é errado você fazer pesquisa no Google, tem muita coisa boa ali, muita informação boa. Mas tem gente que não acredita no que está aqui na Bíblia, e acredita que está no Google. Então busque a fonte de água viva. É Jesus. Pegue o bom exemplo da corça, não o mau. Pegue o exemplo que ela suspira por águas. E quando ela encontra água, ela se banha, bebe bastante, porque ela ansiou por aquela água. E assim somos nós. Busque o Espírito Santo, busque Jesus.